Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Domingues, eu sou jornalista. Estou aqui para falar para vocês desse livro aqui, O Caminhar Juntos, Reflexão e Ação após o Sínodo dos Bispos sobre os Jovens. É um livrinho que eu ajudei a organizar junto com outros 10 autores, né? Cada um escreveu aqui um artigo. Todos nós participamos do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, né? O tema era os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Esse sínodo foi organizado em 2018, lá no Vaticano, a pedido do Papa Francisco. Ele pediu para a Igreja refletir sobre o tema dos jovens, sobre a presença, a participação dos jovens nas coisas da Igreja e também de como os jovens fazem parte de algum dos principais processos, de alguns dos principais fenômenos sociais que têm acontecido aí no mundo, né? Também fora da Igreja. Esse sínodo ele foi realizado em outubro de 2018. A gente se reuniu lá com o Papa e bispos do mundo inteiro, né, para falar sobre esses temas, alguns também especialistas, alguns jovens participaram, e foi um momento muito importante, né, para a história da Igreja e para esse momento atual que a Igreja vive, né, no pontificado do Papa Francisco, que vem dando uma ênfase muito grande nos sínodos. Para quem não sabe, o sínodo nada mais é do que essa reunião, né, de líderes da Igreja para conversar com o Papa e para fazer algumas propostas sobre um tema específico. Nesse caso foi o tema dos jovens. E os participantes brasileiros desse sínodo, né, eu ajudei a liderar essa iniciativa junto com o Padre Valdir, que é o superior geral dos paulinos. A gente resolveu organizar esse livro para trazer algumas coisas do sínodo que foram discutidas lá, trazer para a nossa realidade do Brasil, né? Eu estava em Roma fazendo meu doutorado, morei lá 6 anos, fiz doutorado em Ciências Sociais na Gregoriana, e estava estudando os jovens, as redes sociais, né, algumas questões éticas das redes sociais, e por esse motivo acabei fazendo aí um caminho de participar também do sínodo. E antes do sínodo houve uma reunião pré-sinodal. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Foi uma reunião com 300 jovens do mundo inteiro reunidos lá em Roma e também com milhares deles no Facebook, né, respondendo algumas perguntas para contribuir com esse sínodo. Essa reunião foi antes do sínodo, em abril de 2018. E também esse sínodo foi assim uma grande consulta à igreja, a igrejas locais, a comunidades, a congregações religiosas, a escolas, né, especialistas, conferências episcopais, o pessoal do Oriente também. Então, assim, foi uma grande consulta sobre esse tema. E no final foi publicado o documento final do sínodo, né, que os padres sinodais prepararam, e foi publicado também a Christus Vivit, que é a exortação pós-sinodal do Papa Francisco. Esses dois documentos também estão publicados pela Paulus. Agora, sim, só para dar uma pequena ideia para vocês do que é esse livro, do que foi o sínodo, eu recomendo assim muito vivamente que seja lido o documento final do sínodo, além do texto do Papa, obviamente, mas para quem trabalha com os jovens, para quem se dedica a isso, eu recomendo muito uma leitura, uma reflexão do documento final do Sínodo dos Jovens e, obviamente, recomendo também o nosso livrinho, que tem aqui uma série de perguntas que você pode usar nas atividades com os jovens. Os artigos são curtos, né? São de algumas páginas, 5 páginas, para você refletir, aí ler com calma, ler um de cada vez e refletir. Né? Então, assim, alguns temas muito rápidos. Os jovens falavam muito de autenticidade. Eles pediram, eles falam, a gente quer uma igreja autêntica. Essa palavra ficou muito forte. Né? E o que quer dizer autenticidade? Né? Praticamente eles diziam o seguinte: a igreja autêntica é a igreja que vive aquilo que ela prega, né? Ela vive aquilo que ela prega, ou seja, muitas vezes a gente transmite mensagens, ideias bonitas, propostas interessantes, mas a gente não vive aquelas propostas, né? Os cristãos
muitas vezes não vivem essas propostas. E o Papa também falou isso na viagem de volta do Panamá para Roma, depois da Jornada Mundial da Juventude. Ele falou: uma das coisas que mais afastam os jovens da igreja é a falta de testemunho dos cristãos. Então a gente prega algumas coisas e às vezes com muita rigidez, com muita força, mas nem sempre a gente vive isso que a gente prega. Então isso é um problema de autenticidade. E outra coisa é a reconhecer os próprios erros, né? Os jovens diziam: a gente quer uma igreja que reconheça os próprios erros, porque os jovens, eles sabem que eles não são perfeitos, eles sabem que eles estão num processo, que eles vão cair, levantar, e eles sentem mais proximidade com aquelas pessoas que se reconhecem assim também, pessoas que se reconhecem fracas em alguns momentos, que erram e que estão dispostas a melhorar. Então, há uma empatia maior dos jovens com essas pessoas autênticas, né, que procuram viver aquilo que elas pregam, mas que quando erram também reconhecem esses erros, né? Então, esse é um ponto importante, a autenticidade. Outra palavra que eu queria deixar para vocês é o acompanhamento. Acompanhamento. Essa palavra ficou muito forte no sínodo. Praticamente é a ideia de que cada jovem é único, cada pessoa é única. E, portanto, a igreja precisa acompanhar individualmente. E o jovem ele precisa participar da comunidade, de alguma forma, da comunidade cristã, mas também ser acompanhado no seu caminho pessoal. Porque muitas vezes as dificuldades da vida, a família, o trabalho, né, assim, as angústias de cada jovem, elas são únicas. A realidade cultural onde eles vivem, né? Então, assim, esse é outro ponto, o acompanhamento, né? Então, o sínodo ele propõe que a igreja intensifique esse processo de acompanhamento, né? Que faça essa escolha pelos jovens, uma escolha epocal, né? Uma escolha desses tempos, né? A gente precisa reconhecer que essa é uma importante prioridade dos nossos tempos. A gente vê os jovens envolvidos em vários movimentos sociais, protestos pelo ambiente, não sei o quê, e às vezes a igreja não está acompanhando os jovens nessa caminhada. E a última coisa que eu quero falar para vocês, vocação, né? O sínodo fala de discernimento vocacional, e isso ficou muito presente ali no debate do sínodo e da reunião pré-sinodal. A palavra vocação na igreja, ela adquiriu um caráter muito específico, às vezes voltado mais para as vocações sacerdotais e para a vida consagrada, a vida religiosa, né? Então, assim, os jovens dizem, a gente precisa refletir sobre a nossa vocação sem o peso de achar que necessariamente, ao falar de vocação na igreja, a gente está falando desses dois caminhos possíveis, né? Da vida consagrada ou da vida sacerdotal. E eles dizem, a gente ama essas realidades, a gente quer ajudar os padres, ajudar os religiosos, as religiosas, a gente quer fazer parte dos processos, fazer parte das decisões juntos com eles, mas a gente precisa também, às vezes, fazer um caminho diferente, às vezes o caminho do matrimônio, ou quanta gente hoje não casa e pretende ficar sem casar, assim, e quantos jovens hoje convivem, né, casais que não são casados, mas moram juntos. Então, assim, são vários elementos complexos, né, que os jovens querem que, de alguma forma, a igreja caminhe com eles, né? Então, por isso também a gente fala caminhar juntos nesse livro. Então, assim, a vocação é um tema muito forte, é um tema que precisa ser mais bem trabalhado na igreja, que não seja só uma palavra usada para as vocações religiosas e sacerdotais, né? E que os jovens, que toda a pastoral para jovens, né? Pastoral juvenil, seja, de certa forma, uma pastoral vocacional. Então, é isso para agora. Obrigado aí pela chance de poder falar mais uma vez do nosso livro. E tá aqui, Caminhar Juntos. Espero que vocês gostem. E qualquer coisa, estou aí no Instagram, domingues.fio, e no Twitter, Felipe Domingues. Felipe com I, Domingues com S. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau. Boa leitura.